Fala galera, e aí, tudo beleza? Mais uma vez aqui pelo canal Enem Planejado. Hoje vamos abordar um conteúdo muito importante para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, na prova de matemática. E não somente para matemática, ciência da natureza, até mesmo ciências humanas abordam a análise de gráficos, porque é uma competência muito essencial para a vida nossa cotidiana, interpretar gráficos, e o Enem adora cobrar isso. E o que é abordado numa questão de gráfico? O que você precisa para acertar esses tipos de questões? Primeiro, você precisa saber a matemática básica, analisar crescimento, decrescimento, fazer uma regra de 3 para achar o valor percentual e depois se familiarizar com os diferentes tipos de gráficos, além de entender a linguagem que são abordadas nos diferentes tipos de questões do Enem. Por isso, vamos revisar questões que caíram no último Enem, o Enem de 2020. Serão apenas 4 questões que vamos analisar hoje, mas que são essenciais para você perceber qual é a pegada do Enem nesse primeiro momento. Mas, antes disso, não esqueça de curtir os vídeos do Enem Planejado, inscrever-se no canal e compartilhar as nossas publicações. Então vamos lá analisar, abordar essas temáticas tão queridas na prova do Enem. A primeira questão que a gente traz aqui do Enem 2020, que caiu na prova de matemática, diz o seguinte. Então vamos analisar o texto, vamos ver as palavras-chave necessárias para compreender a questão e depois partir para a resolução. O isopor é um material composto por um polímero chamado poliestireno. Todos os produtos do isopor são 100% recicláveis, assim como o plástico em sua totalidade. O gráfico mostra a quantidade de isopor em tonelada, que foi reciclada no Brasil nos anos de 2007, 2008 e 2009. Considere que o aumento da quantidade de isopor reciclado ocorrido de 2008 para 2009 repita-se no ano de 2009 até 2013. E a partir daí, a quantidade total reciclada anualmente permaneça inalterada por um período de 10 anos. Aí ele pede, qual é a quantidade prevista para reciclagem de isopor em tonelada para o ano de 2020? Perceba, as unidades de medidas. Ele pediu em tonelada e quer para o ano de 2020. Olha só o gráfico. O gráfico é um gráfico de barras, nós temos no eixo X, que é o eixo aqui na horizontal, os anos. Temos 3 anos, 2007, 2008 e 2009, tal como ele narrou no comando da questão. No eixo Y, nós temos as quantidades em toneladas, que é justamente um ponto importante que você deve verificar, que ele deu em tonelada e pediu em tonelada. Então, beleza, você não precisa fazer conversão de unidade, certo? Agora vamos lá para o texto acima do gráfico. Ele falou que 100% são recicláveis. Essa primeira parte, essa informação de 100%, ela não vai ser usada no cálculo, ele está apenas contextualizando a questão, que é aquilo que o Enem gosta muito de trazer para o nosso dia a dia. Da onde começa a trazer informação importante? Ele fala aqui, olha, o gráfico mostra a quantidade de isopor em toneladas que foi reciclado no Brasil no período, como a gente falou que a questão narra. Considere, agora começa a parte importante, que o aumento da quantidade de isopor reciclado ocorrida de 2008 para 2009, então ele não quer que você analise de certa forma 2007, somente de 2008 para 2009. Ele fala que essa quantidade vai se repetir até o ano de 2013, beleza? E a partir daí o total reciclado permanece inalterado, ou seja, não vai se alterar. Então, olha só, perceba que de 2008 para 2009, qual foi a quantidade que aumentou? Aumentou, olha, se eu tinha inicialmente 7.200 e foi para 8.400, para me saber quanto aumentou, é só fazer a diferença do final, que é 1.400, menos o inicial, que é 7.200. Fazendo essa subtração, eu tenho quanto aumentou. Então, aqui, olha, vai dar 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 4 menos 2, 2, e 8 menos 7, 2. Então, você percebe que aumentou 1.200 de 2008 para 2009. E esse aumento vai se repetir ano a ano. Então, como é que vai funcionar essa situação aqui? Olha. Então, eu tenho aqui 2009. Depois eu vou para 2010. Depois 2011. E depois 2012 e por último 2013, porque esse aumento vai se repetir até 2013. Em 2009, então, eu tinha o valor de 8.400, beleza? A diferença que aumentou de 2008 para 2009 vai se repetir para os anos subsequentes, ou seja, o que vai ser em 2010? Vai ser o que eu tinha em 2009 e mais o que aumentou de 2007
de 2008, melhor dizendo, para 2009, que foram 1.200. Então, eu vou pegar os 8.400 que eu tinha inicialmente, olha, 8.400, e somar com a diferença que eu obtive de 2008 para 2009, dos 1.200. Então, vai ficar 8.400 mais 1.200. E você percebe que isso aqui vai dar 9.600. Beleza? Então, é 9.600 que eu tenho em 2010. E quanto é que vai ser em 2011? Eu vou pegar o que eu tinha anteriormente, que era o 9.600, e eu vou somar com o que cresce padronizado na questão, que foi o crescimento de 2008 para 2009, que foi 1.200. Somando isso aqui, eu vou ter 10.800. Perceba que esse aumento ele é padronizado. Você percebe que isso é uma PA. Você pode resolver por uma progressão aritmética, onde a razão é 1.200, desde que você saiba fixar qual é o primeiro termo. O primeiro termo aí você pode fixar como o ano de 2008 ou 2009, tanto faz. E você saber qual termo você quer chegar, que é o em 2013. 2012 vai ser o que eu tinha em 2011, que é 10.800, mais o que se soma, que são os 1.200. Então, somando isso aqui, eu tenho que 10.800 mais 1.200 são 12.000. Em 2013, será o que eu tinha em 2012, que são os 12.000, mais o que cresce. Lembrando que o que cresce é 1.200. Então, 12.000 mais 1.200. Beleza? E que vai dar 13.200. Então, em 2013 é 13.200. Perceba agora a seguinte situação. Ele fala bem aqui no texto. A quantidade, então vou destacar aqui, ó. A quantidade total reciclada anualmente permanece inalterada por um período de 10 anos a partir de 2013. Ele fala aqui, olha. A partir daí. Daí de onde? De 2013. Então, de 2013 até 10 anos após, ou seja, 2023, vai ser a mesma quantidade. Lembrando que a questão que é de 2020. 2020 está nesse intervalo, então vai ser o mesmo valor que você achou em 2013, vai ser de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Então, é 13.200. Por isso que a nossa resposta correta dessa questão é a letra D. 13.200. Então, é você perceber essa taxa de crescimento. Para o Enem, olha só, muita atenção aqui nessa hora. Para o Enem, existem, na matemática, a gente vê dois tipos de crescimentos. O crescimento absoluto e o crescimento relativo. O relativo também é conhecido como percentual. Ok? Então, absoluto e relativo. O que é o absoluto? É o próprio dado. Por exemplo, ele está trabalhando aí com peso, com massa, né? Tonelada. Então, a diferença, esse crescimento vai ser em tonelada, é absoluto, é na mesma unidade. Se for em anos, idade, por exemplo, em anos, vai ser em anos. E o que é, então, o percentual relativo, que o Enem, vez ou outra, aborda. Então, você deve ficar ligado nisso. É o percentual. Então, você teria que descobrir quanto é o percentual e esse percentual ia se repetir, que é muito diferente as questões, tá? A gente vai ver, possivelmente, uma questão com percentual. Mas vamos para a próxima questão para analisar. Olha essa outra aqui do Enem de 2020. O índice pluviométrico é uma medida em milímetro, que fornece a quantidade de precipitação de chuva num determinado local e no intervalo de tempo, hora, dia, mês ou ano. Os valores mensais do índice pluviométrico de uma cidade brasileira no primeiro semestre são mostrados no gráfico. Então, temos o gráfico, onde nós temos o primeiro semestre, os 6 meses, de janeiro a junho, e o índice pluviométrico medido em precipitação de chuva, né, que é em milímetro. Ok? Aí tem... De acordo com a previsão meteorológica, o índice pluviométrico no mês de julho será igual. Então, no mês de julho será igual. Qual será do mês de julho? O mês 7, julho. Então, julho será igual. A variação correspondente a maior acréscimo. Então, ele vai pegar o maior acréscimo. Então, a variação de acréscimo. Só que eu não quero qualquer variação de acréscimo. Eu quero a maior variação. Então, eu vou simbolizar assim, ó. Maior para cima, variação de acréscimo, somado com a variação correspondente ao mês de junho, né? Eu só inverti aqui. Ele falou primeiro junho e depois a variação, maior variação. Então, tanto faz. Uma soma, você pode inverter, já que são todos valores positivos. Não faz diferença. Então, é essa a expressão que ele quer do mês de junho. De julho. É junho mais a maior variação.
entre 2 meses consecutivos. Lembrando que essa variação é entre 2 meses consecutivos, porque você pode ter grande variação que não são em meses consecutivos, como a gente vai observar. Então vamos achar aqui qual é a precipitação do mês de julho. Vamos pegar logo junho, que está fácil. Qual é o do mês de junho? Olha, o mês de junho está aqui. O valor dele é 10. A altura da barrinha de junho é 10. Então, eu já sei que é 10, correspondente a junho. Vou somar com a maior variação. Variação, ele pede aqui, olha só a palavra, maior acréscimo. Acréscimo é crescimento. Então, você daqui para cá, olha, de janeiro para fevereiro, você está diminuindo, você não tem acréscimo. Então, não vou considerar. A mesma coisa de fevereiro para março. Não é acréscimo, é diminuição. Onde eu tenho acréscimo só é de abril, de março para abril e de abril para junho. Qual é que teve maior? De março, lembrando que março, olha só, é 30 e de abril é 70. 30 para 70 aumentou 40, então tenho 40. E de abril para maio? Abril é 70 e maio é 90, aumentou 20. Então quem é maior? 20 ou 40? 40, né? E são meses consecutivos aqui. Você poderia perceber que se ele não falasse a palavra consecutivo aqui, você teria uma variação entre 2 meses que seria maior ainda, março e maio. Se você considerasse março, que é 30, e maio, que é 90, a variação foram de 60, só que ele quer de meses consecutivos. Por isso que eu não devo pegar essa. Devo pegar de meses consecutivos, que é de março para abril, e que essa variação aqui, ó, de 30 para 70 é 40. E por isso que a resposta correta aqui para o mês de julho são 50 milímetros. E a resposta correta aqui é a letra B, de bola, para essa questão. Beleza? Entendido? Vamos para uma próxima. Lembrando que essas duas questões foram de gráfico de barra. Agora vamos para o gráfico de linhas. Olha só essa questão aqui também. O gráfico apresenta a evolução do crescimento de uma determinada árvore plantada a partir da muda, com 1 metro de altura. Nessa evolução, a altura da árvore, que é medida em metros, é descrita em função do tempo medido em ano. Então aqui, olha, você observa o eixo X é medido o tempo em ano e o eixo Y é medido a altura em metros. Aí ele vem, no período de 1 ano, contado a partir do instante em que a árvore tinha 2 anos e meio de plantio. Então, a partir do momento que ela tinha 2 anos e meio de plantio, ele vem aqui, ó. Qual é a altura dela? Se você ir subindo, ó, você percebe que a altura vai ser aqui. Você acha o correspondente ao eixo Y é aqui. Então, ela tinha 2 metros de altura quando ela tinha 2 anos e meio de plantio. Ele vai contar 1 ano a partir disso, ou seja, 2 anos e meio. Contando 1 ano vai dar 3 anos e meio. Qual é a altura de 3 anos e meio? Que você percebe que vai dar bem aqui. E você vai procurar no eixo Y e percebe que o valor é 3,5. Aí ele pede, a variação da altura dessa árvore em metro teve valor correspondido em. Então ela tinha aqui, ó, 2 anos e meio, ela tinha 2 metros. 1 ano após 2 anos e meio, ou seja, 3 anos e meio, a altura foi para 3,5 metros. Quanto variou? É só você fazer 3,5 menos 2. 3,5 menos 2 é igual a 1,5, 1,5 metro. Aí ele pede, qual é então, em que faixa estava correspondido? 1,5 metro, olha, você percebe que está na letra E. Está entre 1,45 e 1,55 metros. E ele, lembrando que ele deu em metro e pediu em metro. Você deve se atentar a essas unidades de medida. Ok? Uma habilidade pedida nessa questão é você identificar intervalos de valores. Claro que primeiro analisar o gráfico, né? Relacionar o eixo X com o eixo Y, para achar uma ordenada aí. Né? Um par ordenado, melhor dizendo, na linha do gráfico traçado. Beleza? E que também você deve avaliar, comparar números decimais. Quem é maior, quem é menor. E perceber que 1,5 está entre 1,45 e 1,55. Beleza? Por isso a letra E. Agora vamos para a nossa última questão dessa aula. A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsito intenso, casas noturnas, espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a OMS, todo e qualquer som que ultrapasse, então todo e qualquer som que ultrapasse 55 decibéis, que é a unidade de intensidade do som, já pode ser considerada nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Então, nós temos aqui, olha, no eixo X, na horizontal, as horas, 24 horas, que é um dia, e no eixo Y,
nós temos a intensidade sonora medida em decibéis, onde ele fala do valor preconizado pela OMS, como a partir disso é nocivo. Aí ele pergunta, nesse dia, ou seja, que mostrado no gráfico, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Então você vai pegar, você vai relacionar o eixo Y apenas, certo? Que estava acima e contar os intervalos de horas. Você percebe que está acima, olha, essa parte aqui do gráfico. Você percebe que está acima também nessa outra parte aqui, nesta parte aqui, nessa pequena parte e, por último, nessa parte aqui. Agora, vamos contar quantas horas. O gráfico mostra que chegou no limite às 2 horas e permaneceu até as 5 horas. Quantas horas temos aqui? Olha? Então, uma hora é contada em intervalos de 2 para 3, 1 hora, de 3 para 4, 1 hora, e de 4 para 5, 1 hora. Então, 3 horas. Você percebe que é cada região dessa aqui, ó. 3 horas aqui, então. Ok? Aí você percebe de novo que caiu para abaixo do limite, então não considera para que a questão pede, e ela começa a ultrapassar novamente nas 6 horas. Então, começa em 6 horas e vai terminar 9 horas. De 6 a 9 horas, quantas horas temos? Olha, de 6 a 7, 1 hora, 7 a 8, 2 horas, de 8 a 9, 3 horas. De novo, 3 horas aqui. Aí o valor cai para baixo do limite, que é 55, que é a linha expressa nesse gráfico, é o limite. Aí, de novo, começa a ultrapassar em 11 horas e vai até as 14 horas. De 11 até 14 horas, olha, 11 para 12, 1 hora, 12 para 13, 2 horas, 13 para 14, mais 1 hora, ou seja, 3 horas novamente. Aí o valor cai novamente e chega às 16, às 17 horas permanece acima do limite, ou seja, 16 para 17 temos 1 hora. Aí o valor cai novamente e ultrapassa novamente entre 19 horas até às 22, de 19 a 22, a mesma contagem. 19 para 21 hora, 20 para 21 mais 1 hora e 21 para 22 mais 1 hora, ou seja, 3 horas. Aí a gente conta quantas horas se passaram. 3 com mais 3, com mais 3, com mais 3, dá 12. Com mais 1, 13. Então, 13 horas que o ruído ultrapassou 55 decibéis conforme o gráfico mostrado, certo? Você percebeu, então, como o Enem abordou esses tipos de questões de gráficos, de barras, de linhas? Então, é você compreender, fazer essa relação, e muitas das vezes, do eixo X com o eixo Y, é você saber operar a matemática básica, é somar, ler e interpretar a informação, fazer uma regra de 3 para achar valor percentual ou para achar crescimento. Então, são coisas que sempre vão ser abordadas no Enem, e não só na prova de matemática. Pode ser abordado nas provas de ciência da natureza, né? Física, química, biologia, você comparar o que está acontecendo naquelas situações, e na prova de ciências humanas, geografia, história, analisar contextos em que é mostrado através de gráficos. Então, gráfico sempre vai ser cobrado na prova do Enem, e além de matemática, nas outras disciplinas. Por isso que é muito importante você saber a matemática básica, somar, multiplicar, achar valores através de regra de 3, percentuais, trabalhar com números decimais e fracionários e ler e interpretar. E como é que você adquire essa habilidade? Fazendo questões. Quanto mais questões você fazer, melhor para você. Importante você tentar, antes de ver uma resolução do professor, tente fazer. Saiu uma pesquisa recentemente, quando eu falo recentemente, foi agora no final de setembro para início de outubro de 2021, falando sobre o fracasso produtivo. O que é um fracasso produtivo? Elas parecem palavras antagônicas, né? Como é que um fracasso, que é algo negativo, produtivo, algo positivo. Então, são antagônicas, mas isso impacta no seu aprendizado, na sua resposta a entendimento de assuntos. Um fracasso é quando você erra. E produtivo é que você vai usar aquele erro, aquele seu fracasso, para buscar que parte do conhecimento ficou faltando para você entender a questão, você entender o assunto. Então é importante você, sim, antes de ver a resolução minha aqui ou de qualquer outro professor, tente antes, faça uma tentativa, porque quando você lê, vê o que faltou, ou na interpretação da leitura, ou na análise gráfica, ou na análise matemática mesmo, as operações, o que você
está errando, onde você não deixa fluir para você acertar a questão. Você deve se conhecer. É a primeira coisa no ensino, né? Até para a vida mesmo, pregada pela psicologia, é você se conhecer, conhecer as suas dificuldades, que você não sabe, beleza? Então a gente vai mostrando esses detalhes para você ir percebendo. Não se esqueça de acompanhar a gente aqui no canal. Para mais aulas, mais dicas de matemática, a gente vai pegar de forma mais aprofundada aqui nessa reta final do Enem para ver os conteúdos básicos, as questões que são abordadas só via questão do Enem, beleza? Então, até mais!